Inicialmente, Lelinha, eu realmente comecei por amor, me aprofundei, melhorei e aí gradativamente eu fui entendendo o que era o segmento, quais eram as vulnerabilidades, o que eu poderia me capacitar de melhor. E o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei essa jornada, eu trabalhava no Senac e no SEB e também era síndica. Então, eu fazia o trabalho paralelo, entendeu? Mesmo sendo síndica condômina. E quando você começa a se dedicar muito, você começa a observar que tem que ter uma receita de entrada, né? Precisa ser rentável, porque senão você doa muito tempo, muito conhecimento técnico e aí sem remuneração você acaba desistindo mesmo. Sim. Então o pontapé foi, bom, se eu já consegui contribuir gratuitamente, né? Eu posso me profissionalizar? Então eu vou procurar os melhores, né? Então a partir desse momento eu comecei a me preparar para que eu pudesse entregar mais resultado para poder cobrar mais. Tudo começou aí. E uma vez que eu me profissionalizei, a empresa dependia 100% da Márcia. Então era a Márcia em toda a operação. Isso é saudável? Até que você tenha mais que 5 condôminos, aí a coisa já... 5 empreendimentos, aí a coisa não fica tão saudável assim. Porque você tem 7 dias na semana e se der problema, como você mesmo disse, todos ao mesmo tempo, você precisa ter uma estrutura para te respaldar e para te ajudar. E foi daí que eu comecei a desmistificar que o síndico precisa ficar sentadinho com bunda na cadeira no empreendimento. Entendeu? Por quê? Porque aí a gente começou a vender resultado. E não o sentado esperando o condômino reclamar, o problema acontecer. E aí a gente começou a investir em conhecimento técnico para manutenções preventivas, para reduzir o custo dessa operação, as negociações de contratos. Aí o meu salário, né, já se paga. Só com essas negociações, o volume, ele acaba se pagando, entendeu? E aí eu comecei a mostrar isso para o mercado, o quanto isso se tornou relevante. Só que aí chegou a um certo ponto que eu não poderia tocar sozinha. E aí eu convidei o André para vir para a operação. Ele era funcionário público. E para que ele viesse para a operação, eu precisava ter mais receita e rentabilidade para trazer uma segunda opção, uma segunda pessoa para interagir. E a gente conseguiu preparar isso. Quando a gente preparou, começou a desvincular a figura Márcia. E aí a gente fez o reforço na marca, entendeu? Então, a partir do momento que tinha 2 pessoas na operação, então já não se falava em Márcia, se falava em Mafra. E consolidamos essa cultura de entregar resultado e não horas, porque quando você vende horas, as suas horas são limitadas. Então, todas as pessoas, todos os empresários e síndicos também, eles precisam entender que se você vende para o mercado hora trabalhada, você tem um teto limitador. Agora, quando você entrega o resultado, a sua percepção de entrega é outra, você pode rentabilizar isso melhor. E aí, realmente, eu fiz com que a Mafra, né, se profissionalizasse, né? Porque saiu da Márcia, saiu do André, a Mafra. A gente fortaleceu a marca, criou processos, criamos com o Roberto um método de trabalho, método esse que eu apliquei com o André como interno, para ver como ia ser o resultado. A partir do momento que deu certo, eu apliquei nos parceiros, em outras mentorias, e hoje a Mafra está nesse tamanho aí que você já sabe, justamente departamentalizada. Eu tenho uma pessoa que cuida da comunicação, do telefone, dos comunicados, tenho a pessoa da supervisão dos processos. Então eu tenho hoje o Matheus e a Beatriz, que cuida de todas as operações para fiscalizar se esses processos estão adequados, se os condôminos ou mesmo os funcionários estão sendo atendidos, e tudo isso para gerar o que para o cliente? Um resultado mais apurado. E uma vez que esse resultado ele está mais apurado, ele cria valor agregado para o patrimônio.
né? Com Por certeza. quê? Porque o imóvel, né, o patrimônio, ele não serve para durar só 2 anos, entendeu? Ele precisa durar por muito tempo, porque normalmente o empréstimo das pessoas, né, é 30, 35 anos. Então, nós trabalhamos sempre para o longo prazo.